Fala galerinha, deixa eu testar pra ver se tá gravando. Tá gravando. Hoje é dia de nós corrigirmos a prova da URGS do ano de 2023. Sem mais enrolações, vamos mergulhar nela. E aí a gente começa com essa primeira aqui, ó, que fala sobre a varíola dos macacos, que no ano de 2022 acometeu muitas pessoas. E aí a pergunta mesmo é sobre zoonose. Zoonose, turminha, é uma doença que dá nos animais e que pode passar pra gente de maneira direta ou indireta, mas que encontra na natureza outros hospedeiros além dos humanos. Então vamos lá. O aquecimento global pode afetar o meio ambiente, levando a uma maior taxa de descongelamento de glaciares e permafrost. Aí tá perguntando, pô, mas não era de zoonose esse negócio, o que tá falando do aquecimento global? Tudo bem, tá certo, eu estudei, é isso mesmo. Fenômenos estes que aumentam o risco de emergência de doenças infecciosas. Porque congelado lá no permafrost, pode ter animais fósseis, mas que foram congelados há alguns milhares de anos e que podem ter lá nos seus tecidos algum micro-organismo causador de doenças que pode ainda voltar à atividade. E aí eu trouxe um exemplo para vocês verem aqui que essa notícia, ó. Degelo na Sibéria pode resgatar uma das doenças mais letais da história. Qual? Os cientistas investigando o surto de antraz acharam DNA da varíola em corpos desenterrados de pessoas. Por isso que essa daqui está correta. Bem específica, né? Segunda questão, aí ele fala o seguinte, ó. Altos índices de cobertura vacinal em uma população estão relacionados ao menor risco de epidemias, devido à redução da circulação do patógeno. Sim, turminha, quando todo mundo se vacina, o vírus ou a bactéria até entra dentro de ti, mas ele não consegue fazer tantos filhos, porque ele nem chega a te dar sintomas muitas vezes. E quanto menos filhos os vírus fizerem, menos filhos eles vão mandar para o mundo e menos circulação do patógeno haverá. Quanto menos filhos eles fazem, é porque menos eles estão se reproduzindo. E no caso, por exemplo, dos vírus, é geralmente durante a replicação do seu DNA ou do seu RNA que acontecem erros que geram mutações que poderão gerar novas variantes. Logo, quanto menos indivíduos na população, menor a probabilidade do surgimento dessas formas alternativas que podem ser mais infecciosas, perigosas, etc. Portanto, tanto a primeira como a segunda estão corretas. Na terceira, os animais domésticos de companhia, como cães e gatos, por estarem adaptados ao contato com os seres humanos. Eu, por exemplo, tenho 2 gatinhas aqui em casa. Ao contrário de animais selvagens, não apresentam risco de transmissão de zoonoses. E aí me vem na cabeça uma doença causada por protozoários chamada de toxoplasmose, que é uma doença de felinos, um parasita de felinos, que os seres humanos contraíram pelo fato de domesticarem esses animais e passarem a mantê-los perto de nós, nas nossas casas. A toxoplasmose, por exemplo, ela é transmitida através do cocô que está lá na areia do gatinho, e se esse cocô contaminou água ou alimentos como salada, etc, a gente comer sem higienização adequada, a gente pode pegar cistos do protozoário, que é o Toxoplasma gondii, que estão presentes nas fezes desses animais e assim passar. Então um exemplo para mostrar que essa afirmativa 3 está incorreta e que a afirmativa correta então seria apenas 1 e 2, letra C a resposta. Maravilha, vamos para a próxima, que é uma das questões mais complexas dessa prova. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, ó. Quando ele te traz uma rota metabólica, enzima A converte o substrato no produto 1, enzima B converte o 1 no 2 e a enzima C converte o 2 pro final. O que tu tem que ter noção? Que a enzima A vai transformar o substrato no produto intermediário 1, que deixará de existir o substrato. Quando o produto intermediário 1 for transformado pela enzima B no produto intermediário 2, o produto intermediário 1 deixará de existir. E quando o produto intermediário 2, através da enzima C, virar produto final, o 2 também deixa de existir. Então brinca um chuá, chuá, chuá. E para cada enzima diferente dessas aí, enzimas são proteínas, tem um gene específico que as codifica.
Sabendo disso, a gente pode começar a ler as alternativas, que traz questões ainda mais complexas. Então, vamos ler. A primeira. Uma mutação silenciosa de troca de nucleotídeos no gene que codifica a enzima C impossibilitará a formação do produto final. Qual é o erro? O erro é mutação silenciosa. What the hell is mutação silenciosa, professor? Então, olha só. Você tem que a sequência de DNA, esse DNA é usado para fabricar o RNA mensageiro, e cada trinca de RNA mensageiro, um códon, codifica um aminoácido diferente. Esses códons que eu coloquei aqui, codificam esses aminoácidos. E por que eu grifei aqui no DNA o terceiro par de bases G e C? Porque se houver uma troca, uma mutação de substituição, onde o GC passou a ser AT, aí eu vou ter um RNA mensageiro que a terceira base era uracila, antes era citosina. Só que a questão é que o UU e o UC codificam o mesmo aminoácido, que é fenilalanina. Ou seja, aqui nós teremos uma mutação que não provocará uma troca de aminoácido na proteína. Isso a gente chama de mutação silenciosa, quando acontece a mutação e a proteína segue agindo normalmente nesse caso, porque não mudou nem de estrutura. Por isso, uma mutação silenciosa de uma troca de nucleotídeo no gene não vai mudar a enzima C, logo não impossibilitará porcaria nenhuma, ela continuará trabalhando, transformando o produto 2 no final. Segunda, B, vamos botar aqui o pointer. A alteração de um nucleotídeo na cauda poli-A da enzima impedirá o processamento do substrato. Qual é o problema principal dessa afirmativa? Turminha, cauda poli-A é uma terminação dos RNAs mensageiros, principalmente, que termina com vários como dá pra ver, tô mostrando com o mouse, ó, aqui. Cauda poli-A é coisa de RNA. Não existe cauda poli-A numa enzima. Então, quando ele fala ali, ó, cauda poli-A da enzima, tá errado, porque enzima é uma proteína e proteína é uma sequência de aminoácidos. Cauda poli-A faz parte de nucleotídeos. Daí a letra B estaria incorreta. C. Uma mutação de inserção num intron do gene que codifica a enzima A não vai mudar nada, porque se vocês lembrarem, os genes, está aqui embaixo, são usados para fazer RNAs, e os RNAs mensageiros em eucariontes passam por uma coisa chamada processamento, onde algumas regiões, os introns, são removidas, e as regiões verdes, que a gente chama de exons, ficam. Então, as sequências intrônicas não codificam aminoácidos, portanto, uma mutação ali não vai alterar enzima nenhuma. Portanto, uma mutação de inserção no intron do gene que codifica a enzima A não provocará nenhuma aceleração, nenhuma diminuição. Vai ficar tudo igual. De mais a mais, a enzima A, ela transforma o substrato em produto intermediário 1. E aqui ele está falando, isso aí tá certo, né, do substrato. Não acelera nem desacelera, fica igual. D a resposta. Uma mutação de perda de função no gene que codifica a enzima B, que converte o produto 1 no 2, levará a um acúmulo do produto intermediário 1. Sim, porque de perda de função vai envolver transformar a enzima B numa outra coisa. O caso clássico é a doença conhecida por anemia falciforme, na qual uma substituição de uma basezinha lá do gene da hemoglobina, aqui no gene que codifica a versão normal dessa proteína tem T, aqui no gene que codifica a versão alterada é A, já vai mudar o aminoácido e já vai mudar a função da hemoglobina que, presente nas hemácias, induzirá elas à falciformização que caracteriza essa doença. Então, aí sim há uma perda de função. E na letra E, a alteração de um único aminoácido sitioativo da enzima B afetará o códon de terminação. Calma aí, pessoal. Os códons que fazem parte do RNA determinam que aminoácidos constituirão a proteína. Quando ele fala na letra E que a alteração do aminoácido modificará o RNA, negativo. Uma alteração no RNA modifica o aminoácido, mas uma modificação no aminoácido não é causa de mudança no RNA, é consequência de uma mudança de RNA. Por isso, letra E está incorreta e a resposta da 62 da URGS 2023 é letra D, uma das questões mais complexas dessa prova. Essa é uma questão que faz a média baixar, porque ela traz muitos termos da biologia molecular que as pessoas têm dificuldade de entender mesmo. 63, essa não é tão horrível. Então, considere as afirmações a respeito das células-tronco de mamíferos.
Células tronco hematopoéticas, gurizada, são aquelas que estão na medula óssea e elas não originam todos os tipos celulares da espécie humana, que é o que caracteriza as células totipotentes. Essas células aí, elas são multipotentes, elas geram lá na medula óssea, as troncos da medula óssea, as células do sangue e só. Então não é todas, que é o que seria totipotente, são células multipotentes. Tá errado. Aí a gente tem a segunda aqui, ó. Os espermatozoides e os óvulos não são células tronco, pessoal. Até porque eles não sofrem divisões, são gametas, e gameta é geneticamente programado para fecundar outro gameta e gerar um zigoto. Então tá errado também. Então você já sabe que a 3 está certa. Uma célula tronco contém o genoma completo do organismo. É verdade, porque ela é derivada de mitoses da primeira célula do organismo, que era o zigoto. Mas nem todos os genes são expressos nessa célula, devido a mecanismos de regulação da expressão gênica. Pessoal, o que diferencia uma célula humana da outra não são diferenças nos genes. Todas têm todos os genes, com exceção dos gametas, que são haploides. O que diferencia cada célula é que genes estão ativos e que genes estão inativos. Tá? Em cada tipo celular do corpo humano, são determinados tipos de genes que estão ativos, que são diferentes de outro tipo celular. Ah, então essa tá certa mesmo, a resposta é apenas 3, letra B, a resposta dessa daí. Percebe? Nem demorei tanto para corrigir, porque ela é mais de boa. 64. Genética clássica. Então aqui eu vou ler toda. A herança das características genéticas influenciadas pelo sexo deve-se a genes cujo padrão de dominância ou recessividade depende do sexo. A calvície, o clássico exemplo disso, é uma característica fenotípica determinada por um alelo C', que se comporta como dominante em homens e recessivo em mulheres e causa calvície. Logo, olha a legenda que eu preparei para vocês aqui embaixo, turminha. Quem é C', vou mudar a cor para ficar mais contrastante. Quem é C', vai ser careca se for homem, vai ser careca se for mulher. Nas mulheres, devido à menor quantidade do hormônio testosterona, dificilmente há uma queda capilar total, mas quando chegam na terceira idade, ficam com bem poucos cabelos e é muito fácil tu olhar o couro cabeludo de pessoas que têm esse genótipo e são do sexo feminino. Quem é Czinho, que é o gene que não condiciona a calvície, vai ficar com cabelo a toda a vida. E a diferença está, olha só que interessante, no heterozigoto. Porque os heterozigotos homens serão tão calvos como os homozigotos cesão-linha, e os heterozigotos mulher serão tão não calvos como quem for Czinho. Por isso que essa condição é dominante em homens e recessiva em mulheres. Vamos para as alternativas. Então, assinale a alternativa correta, referente à probabilidade genotípica ou fenotípica dos descendentes de um cruzamento de um homem não calvo, e para o homem não ser calvo, ele tem que ser Czinho, e uma mulher calva, e se ela é calva, ela tem que ser Celinha. E aí o que acontece? Só vai ter um genótipo possível, que é Celinha, Czinho, e se tu olhares a tabela, o que tu vai descobrir, todos os filhos desse casal serão calvos e todas as filhas desse casal não serão, que é exatamente, se não me falar a memória, o que está na letra C. Todos os filhos homens serão calvos e todas as filhas mulheres serão não calvas, devido à heterozigose do genótipo de ambos. Aí, pessoal, vou me dar o direito de nem ler todas as afirmativas. Por quê? Porque todas estão erradas. Por quê? Porque todas não dizem o que está na letra C, que é a correta. Muito bem, próxima questão 65, mais uma questão pesadinha de biologia molecular. Pessoal, essa prova estava pesada na biologia molecular e hoje a biologia do século XXI, galera, é uma biologia que a biologia molecular, ela tá tomando conta, as grandes novidades, as grandes descobertas têm a ver com técnicas dessa área. Então, naturalmente, ao longo dos anos, esse conteúdo vai ser cobrado muito mais em detrimento de outros. Então, VUF sobre conceitos básicos da biologia molecular. Então, vamos lá. A transcrição de um gene, que é a fabricação de um RNA a partir de um trecho de DNA, que é o gene, em eucariotos, envolve a geração de um transcrito primário, que é o RNA recém-pronto. E isso de fato ocorre no núcleo.
que deverá ser processado e transportado para o citoplasma. O que é processamento? A gente já falou disso nessa prova. São os introns serem removidos e só ficar o exon. O RNA mensageiro final só com exons é quem vai de fato para o citoplasma. Então essa primeira está verdadeiríssima, V. E aí se ela é V, vamos voltar ali rapidinho, já eliminamos letra C, letra D e letra E. E aí dá um medinho, né? Meu Deus, tem 2 afirmativas com V e 3 com F. Será que não sou eu o errado? Não, não é você o errado. A questão está correta. Vamos para a segunda afirmativa. O código genético é dito redundante ou degenerado, pois independente do organismo avaliado, um determinado códon corresponde sempre ao mesmo aminoácido. Gente, um determinado códon, que é uma trinca de RNAs mensageiros que codificam um aminoácido, ele só gera um aminoácido. E aqui eu tenho a lista dos 64 códons e que aminoácido é gerado por cada um deles. Agora, o código genético ele não é degenerado por isso, porque a degeneração do código genético refere-se ao fato de um determinado aminoácido poder ser codificado por mais de um códon. Por exemplo, na questão de número 62, eu exemplifiquei que tanto o UU quanto o UC geravam a fenilalanina e quando acontece esse tipo de mutação, falamos de uma mutação silenciosa. E elas acontecem justamente pelo fato do código genético ser degenerado. O que é o código genético ser degenerado? Não é o que está escrito aqui, e sim o fato de um aminoácido poder ser codificado por mais de um códon. Morou, irmãozinho? Essa é a lógica desse bagulho. Portanto, essa segunda está falsa. Se você sabe que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, você já lacra. Aliás, eu me empolguei, né? Porque eu falei que essa era a segunda, essa era a terceira. Se você já sabe que a terceira é falsa, você já lacra na letra A. Eu pulei a segunda, né? Que a segunda é muito simples. As proteínas são moléculas poliméricas, cujas unidades monoméricas consistem em aminoácidos. Tem um nível de complexidade bem inferior à da primeira e da terceira assertivas. Agora vamos para a quarta, que está correta, porque eu já sei que é letra A. Até já vou marcar aqui o letra A para não me esquecer, ó. O genoma é um conjunto de informações hereditárias de um organismo. Sim, contidas nas regiões gênicas e intergênicas, mitocôndrias e plastídeos. Sim, porque o genoma é tudo, pessoal, é toda a sequência de bases nitrogenadas que tem lá no DNA, então a completa é o genoma. E aí, região intergênica é o seguinte, ó, você tem, deixa eu ver se eu separei uma figura para isso aqui, não me lembro. Não separei. Não separei. Então eu faço aqui rapidinho, ó, é assim, ó, tu tem lá o DNA, dupla fita, daqui até aqui é um gene, daqui até aqui é um gene, daqui até aqui é um gene. E o que fica nessa região entre dois genes? É a região intergênica. E mitocôndria e cloroplasto conta junto porque são organelas que têm o seu DNA próprio. Por isso, verdadeiro. Resposta letra A, bem exigente. Essa daqui também ajuda a diminuir média de prova. A questão de biologia molecular geralmente tem esse poder. 66. Uma questão sobre divisão e novamente questões de DNA, cromossomo. Nossa, como caiu isso nessa prova? É a prova do futuro no presente. Então, divisão celular em eucariontes. Então, a segregação aleatória dos cromossomos homólogos ajuda a gerar a variabilidade genética dos descendentes em espécies de reprodução sexuada. É verdade. Graças a esse fenômeno, um indivíduo duplo heterozigoto, Azão Azinho, Bezão Bezinho, cujos genes estão localizados em diferentes pares de homólogos, esses alelos se distribuírem aleatoriamente nos gametas, gerando 25% de gametas Azão Bezão, 25% de gametas Azão Bezinho, 25% de gametas Azinho Bezão e 25% de gametas Azinho Bezinho, e isso aí é a maior variedade possível das combinações entre cada letrinha dos dois genes nos gametas. Então é verdadeiro, porque eu botei o V aqui, né? Bota aqui, criatura de Deus. Pronto. Segunda, o final da mitose resulta em 2 células haploides e 2 diploides. Jamais, se uma célula é haploide e sofrer mitose, gerará 2 haploides. Se uma célula é diploide e sofrer mitose, gerará 2 diploides. Portanto, falciane total. Se a primeira é V e a segunda é F, já estamos entre duas e vamos para a terceira. O pareamento dos cromossomos, que é um evento exclusivo da meiose.
lá no início da prófase 1, a primeira fase da divisão geradora de gametas em animais, a meiose, os homólogos pareiam. O que é parear? Eles se grudam um no outro. Tá aqui escrito nessa figura que eu separei para vocês, ó, alinhamento dos homólogos. E grudados, eles poderão trocar pedaços entre as cromátides. Nesse caso, uma cromátide azul do homólogo troca pedaços com uma cromátide vermelha do outro. Qual é o erro dessa afirmativa que é falsa? É dizer que essas cromátides, elas são não homólogas. Não é verdade, porque elas são homólogas porque elas pertencem a cromossomos homólogos, que são cromossomos que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e a mesma sequência de genes. São os homólogos que pareiam. Então o erro é dizer não homólogas. E a última afirmativa: através da mitose, células mortas são substituídas por células novas geneticamente iguais. Então é falsa também. Olha, pessoal, se a segunda é falsa e a quarta é falsa, só tem uma afirmativa para marcar que é C. E não tem nenhuma outra afirmativa entre A, B, C, D e E e que dê a segunda e a quarta como falsas. E eu acho a segunda e a quarta não muito difíceis de matar, relativamente fáceis para quem deu uma estudadinha. E é isso que salva essa questão e faz ela não ser assim tão horrorosa. A distribuição dos VSOFs das alternativas. Pois bem, vamos para a 67, que é a questão de evolução da prova, e para variar, ele trouxe novamente a biologia molecular. Nossa, que prova de biologia molecular. Então, as árvores filogenéticas, que são os cladogramas, galera, são diagramas que retratam a história evolutiva entre as relações de grupos de organismos a partir de um ancestral comum. Eu adendaria aí nessa explicação a história evolutiva das relações de parentesco entre os grupos de ancestrais comuns, a história das especiações dos seres vivos representados no cladograma. A imagem a seguir mostra um modelo hipotético de divergência de espécies representadas pelas letras do lado direito. Então como é que a gente interpreta isso aqui, pessoal? Um cladograma. Como é que tu começa a ler uma história? Pô, é do início. Então olha ali no início. Primeira cladogênese, vou fazer um vermelho aqui, ó. Primeira cladogênese separa quem? O grupo AB do grupo dos demais. Então A e B tem alto grau de parentesco. E o que a questão está te pedindo é a maior diferença genética encontrada. Então A, ele tem uma grande diferença genética em relação a toda essa galera aqui. Por isso que a resposta tem que ser A e D. Pessoal, quanto mais antiga a cladogênese, menor a similaridade entre os separados por ela, mais tempo deu para eles se diferenciarem. Quanto mais antiga a cladogênese, menor o grau de parentesco entre eles. Quanto mais nova a cladogênese, maior o grau de parentesco entre eles. E as cladogêneses de FG, LH, E e K e A e B que eu já risquei, todas aconteceram depois da primeira cladogênese, o que indica maior grau de parentesco em relação aos separados da primeira cladogênese, que são os mais diferentes. Daí letra A, E. Uma boa questão para testar se a pessoa sabe ler árvores filogenéticas. 68, aí vamos de ecologia. E essa prova está interessante porque ela não perguntou tanta ecologia. Uma prova do século XXI que pergunta mais sobre biologia molecular, mas é um tema importante, super a ecologia, né, por conta da preservação do planeta, etc. Então, sem enrolação, sobre a produtividade e o fluxo de energia. Eu vou lendo as afirmativas e vou trazendo os conceitos necessários para a gente compreendê-las. 1. Algumas atividades humanas, como a conversão de florestas em pastagens, geralmente desmatamento seguido de plantio de um capizinho que o boi adora, e o desenvolvimento urbano, desmatamento para criar cidade, calçada, etc., podem interferir na produtividade primária. O que é a produtividade primária? É a quantidade de matéria orgânica que as plantas de um lugar conseguiram fabricar num determinado período de tempo, sei lá, um ano. E aí se eu tirar plantas e colocar concreto, vai ter menos plantas. Logo, a quantidade de matéria orgânica fabricada em um ano ali vai diminuir, ou seja, assim pode interferir na produtividade primária, reduzindo-a. Segunda, os consumidores primários, que são aqueles que comem os produtores, incorporam a totalidade da energia solar. Negativo, turbina. Nem os produtores, que são as plantas, conseguem incorporar toda a energia solar que eles captam. Entende?
que vai acontecer? A planta vai ter a sua produtividade primária bruta, que é o quê? Que é todo esse quadradinho dessa pirâmide de energia aqui. E aí, o que a planta vai fazer com essa matéria orgânica que ela fabricou? Que é a bruta, o total. Parte dela, ela vai queimar na sua respiração, e parte dela ela vai guardar no corpo. A porção da matéria orgânica que a planta fabricou na fotossíntese, que ela não queima, logo guarda no corpo, a gente chama de produtividade primária líquida. É esta aí a PPL que vai estar disponível para os consumidores primários, e não toda a energia do Sol. E a terceira, então a primeira está certa, a segunda está errada, e a terceira fala o seguinte: a transferência de energia em uma cadeia alimentar é unidirecional, vai dos produtores para o C1, do C1 para o C2, do C2 para o C3 e acabou, pessoal. E a cada nível trófico vai diminuindo a quantidade de energia que sobra para o próximo. Portanto, está errado também. Só um está certa. Resposta letra A. Sabe que eu sou traumatizado de começar a gravar essas aulas e parar de gravar no meio. Não, então vocês me deem licença para eu situar meu trauma. Tá aqui, tá gravando 25 minutos, então tá, não vou perder tudo, podemos voltar. É isso aí, a gente tem que trabalhar os traumas, meu amigo. Evidência 69, olha só, chega de bobagem. As plantas que caracterizam o bioma pampa mencionado, e essas plantas fazem parte do grupo das angiospermas. Sobre essas plantas, correta, é a de botânica da prova, e cada afirmativa é numa aula diferente de plantas. Então vamos lá. As angiospermas, diferente das gimno, não apresentam alternância de gerações. Pessoal, todas as plantas, briófita, pteridófita, blá, 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 têm alternância de gerações, que é a planta esporófito fazer um filho chamado gametófito e o filho gametófito fazer o filho esporófito. Portanto, não há, não é você. B, o grão de pólen, que só quem fabrica é gimno e anjo, no caso das anjo, após ser depositado no estigma, turminha, o que é estigma? Olha só, eu vou circular de vermelho o que é o órgão reprodutor feminino da planta, tá? Que eu chamei aqui em cima de carpelo. É esse negócio aqui, ó. A base do órgão feminino é o estigma, que é onde o grão de pólen chega. O cano é o estilete, a parte mais de fora é o ovário, a parte de dentro é o óvulo. Então, continuando a leitura, forma o tubo polínico. É verdade, o grão de pólen forma o tubo polínico. E esse tubo polínico vai levar os gametas masculinos, que nas angiospermas são os dois núcleos espermáticos, em direção ao óvulo, que é a região mais interna do órgão feminino. É isso aí, tá certo. Agora vamos ver porque as outras estão erradas. C. A seiva bruta, que é aquela com água e minerais, nesse grupo de plantas, é transportada da raiz até as folhas pelos elementos crivados do xilema. Gente, qual é o erro? É bem específico. O xilema não tem elementos crivados, que é o tipo de célula que compõe o floema. As células do xilema nas angiospermas chamam-se de elementos de vaso. Já as células do floema nas angiospermas são os elementos de tubo crivado. Então o elemento de tubo crivado não é uma célula de xilema, é uma célula de floema. Bem específica. D. A nutrição orgânica das plantas é fazer matéria orgânica, é fazer glicose. Isso é feito na fotossíntese e não nas raízes. Nas raízes, turminha, é a nutrição inorgânica, já que esse órgão captura água e minerais do solo. E letra E. As folhas possuem estômatos? Possuem. Que são responsáveis pelo acúmulo de água por transporte ativo? Não, eles são responsáveis pela transpiração, pela perda de água na forma de vapor, que é super importante para a planta, pois a transpiração é a maneira pela qual as plantas conseguem puxar a água desde lá das raízes até as folhas. Portanto, letra B é a resposta da questão de botânica de número 69. 70, vamos pra bicharada, e aqui é uma bicharada, tipo assim, de comparando sistemas respiratórios de vertebrados. Vertebrados, o tópico da zoologia que mais cai em provas, e nessa prova em particular, quero duas sobre eles. Então vamos lá. Os peixes têm poucas áreas de trocas gasosas nas brânquias. Pessoal, botei a foto de uma brânquia aqui. Um monte de franjinha, cheia de dobrinha. Isso aí aumenta a superfície de contato, a área de absorção, e aí eles conseguem absorver oxigênio e liberar mais gás carbônico. Então, claro que nunca, falso, não é poucas áreas. Segunda, os sacos aéreos, uma das adaptações que facilita o voo das aves, facilita porque os sacos aéreos, turminha, que ficam conectados ao aparelho respiratório desses animais, eles ficam preenchidos por ar, o que permite ao corpo desses animais ter uma menor densidade, o que facilita o seu voo.
Eles comunicam-se com o pulmão, mas não realizam trocas gasosas. É verdade. Nas aves, os sacos aéreos, que é esses sacos aqui que estão nessas várias cores, eles não vão fazer hematose. Essa é restrita aos pulmões das aves, que por sinal não tem os alvéolos pulmonares mencionados na assertiva 3. São caninhos permeáveis que passam por dentro daquele pulmão contendo ar, chamados de parabrônquios, porque é tipo brônquios muito fininhos e permeáveis que ficam paralelos uns aos outros, que é por onde ocorre a hematose. Então essa segunda tá correta, facilita o voo, não realizam trocas gasosas, Então a 1 não tá certa, a 2 tá certa, a 3. O aumento da área de trocas gasosas nos pulmões dos seres humanos, que como todos os mamíferos têm milhões de alvéolos, é aumentado por esses milhões de alvéolos, fruto das ramificações dos 2 brônquios que entram em cada pulmão. Então 2 e 3 estão corretas, minha gente querida, e a resposta tem que ser letra D. Vamos para a próxima questão, 71, muito fofa! E o que a gente tem que lembrar aqui, coloquei para vocês, mas ficou esquisito esse meu ATP aqui, né? Então vou botar assim, ó, 2 ATPs. A fermentação é alcoólica, no caso, porque essa aqui gera álcool, é um processo no qual uma glicose é transformada em etanol mais 2 gás carbônico, liberando energia. Então, quanto menos açúcar estiver, mais etanol vai ter, porque, claro, esse açúcar está sendo convertido no etanol. Olhando para as afirmativas. O aumento gradual da concentração de etanol é o resultado do consumo gradual dos açúcares pelos micróbios. Os micróbios aqui são as leveduras, fungos unicelulares, que são misturados ao suquinho de uva, fermentando e transformando-o no vinho. A fermentação alcoólica é o processo celular responsável pela conversão dos açúcares em etanol. A fermentação ocorre no citosol da célula, é verdade. E a síntese ATP é um dos resultados finais. Perfeito, tá tudo certo. Se for respiração aeróbia, que usa oxigênio, aí vai entrar na mitocôndria também. Mas quando é fermentação é tudo no citosol. Todas estão corretas, letra E é a resposta. Acessível essa daqui. Aí essa daqui é a seguinte, ó. O aluno que está bem preparado para uma prova de vestibular, ele sabe que quando o assunto é embriologia, o tema mais cobrado tem sido histogênese e organogênese dos órgãos. Que estruturas do meu corpo vieram de ectoderme, endoderme, mesoderme. E aí a questão chega assim para ti, ó. Então as células da endoderme foram marcadas com uma sonda vermelha. Então vou até escrever aqui, ó. Endoderme vermelho. Pessoal, quando o assunto é endoderme, sabe o que eles mais gostam de perguntar? É revestimento interno do tubo digestivo e glândulas digestivas, como fígado e pâncreas. Quando cai endoderme, são as estruturas mais comumente perguntadas. Já as células do mesoderme e do ectoderme foram marcadas com... tá. Mesoderme com sonda azul e verde. Então vamos lá, ó. Mesoderme azul. Então, mesoderme azul e ectoderme verde, muito bem. E aí, turminha, ectoderme, o que mais é perguntado? Primeira coisa, sistema nervoso é derivado de ectoderme. E epiderme da pele, só a primeira camada que vem da pele. Então vamos lá, alternativas. As células do sistema nervoso estavam marcadas com a sonda verde. Porque ectoderme é sistema nervoso. Então quem revisou isso e sabe que isso cai bastante, porque foi avisado, lê letra B, meu professor falou que sempre pergunta isso, é isso aí, então é isso aí. Músculo, vou fazer a corzinha do músculo. Músculo é mesoderme, então seria que está em azul. Epitélio do sistema digestivo é endoderme, então tinha que estar em vermelho. Células ósseas é mesoderme, então tinha que estar em azul, está em verde. E células do sangue é mesoderme também, então tinha que estar em azul e não em verde, por isso que não são as respostas. Muito bem. Essa matéria o cara revisa antes de prova, porque ele sabe que as provas gostam de perguntar isso aí. Tu não vai ter essa matéria lá em junho, julho, agosto, vai achar que vai lembrar de tudo em novembro, dezembro. Não é assim que funciona. Tem que revisar para tirar a poeira dos neurônios que aprenderam isso. 73. Vamos lá. Mais uma questão com biologia molecular, já que os ribossomos fabricam as proteínas lendo RNAs, e então ribossomos, com relação a eles.
Eles estão localizados em... Vamos trocar essa cor aqui, vamos. Não, eu não gostei dessa, não sou colorado. Aqui, amarelinho. Estão localizados em bactérias no retículo endoplasmático rugoso. Não, porque bactéria não tem retículo endoplasmático rugoso, não ser procarionte, é só no citosol. São formados por 3 subunidades, não é 2. A subunidade menor e a subunidade maior. O pedacinho pequeno e o pedacinho grande, se tu não quiser chamar de subunidade. São responsáveis por armazenar a informação genética em códons funcionais? Não, essa informação é armazenada no DNA, pessoal. O ribossomo é um executor de tarefas, um montador de proteínas. Ele não projetou o carro, ele só está lá na fábrica montando as pecinhas para o carro ficar bom. São organelas formadas exclusivamente por cadeias de RNA ribossomal? Sempre que lerem exclusivamente, meu Deus do céu, desconfiem. É proteínas e RNA ribossomal, e não só RNA ribossomal. E letra E, são responsáveis pelas síntese proteínas, junto com os RNAs mensageiros que eles leem e transportadores que levam o aminoácido até eles. É isso aí, letra E, é isso aí, descreveu. Lembra? Vamos lembrar rapidinho? O RNA mensageiro vai tendo seus códons lidos, tipo aqui tem o códon com... Deixa eu mudar, deixar minha canetinha mais fina, que isso aqui tá boca braba, tá? Então agora que eu inventei de fazer esse negócio, de mostrar pra vocês, agora eu vou fazer direito esse troço, tá? Então vamos diminuir aqui a espessura da nossa canetinha. Então, ó, se no RNA mensageiro tem vai vir um RNA transportador, olha que bonito, carregando o aminoácido e ele tem um anticódon, lembra desse Paranauê, que tem que ser complementar ao códon que codifica o aminoácido que ele está carregando, que nesse caso seria então sim, transportador que é o azul, o mensageiro que é o verde, o ribossomo que é o amarelo, participam da síntese proteica, isso mesmo, 73, você não está errado não, a letra E. 74, a questão considerada mais difícil dessa prova. Vamos lá. Pequenininha, mas chata de explicar. Com relação às plantas com metabolismo C4, tanta coisa legal na biologia para perguntar, assinale correto. Então eu não vou começar na ordem que eles trazem as informações nas afirmativas. Vou começar com a ordem mais didática. Letra A. As células do mesófilo. Gente, o que é mesófilo? Filo é folha, meso é meio, do meio da folha, que geralmente tem parênquima clorofiliano. Possuem cloroplastos sem a presença de grana. O que é grana? Pessoal, o cloroplasto é uma organela que tem 2 membranas, a externa e a de dentro. Dentro dele tem clorofila, para poder chamar de cloroplasto, aonde? Nessas moedinhas que a gente chama de tilacoides. Cada pilha de tilacoides a gente chama de um grânum, e as várias pilhas de tilacoides a gente chama de grana. Não existe diferença na estrutura dos cloroplastos da planta C4 para qualquer outra planta, seja lá o que C4 for, que eu nem expliquei. Então o cloroplasto é tudo igual, não é diferente nessa daí. Tem o grana, que são as pilhas de moedinhas de cloroplasto. Não é letra B, tá bom? Muito obrigado. Então já eliminamos a letra B. Agora vamos lá para falar mais detalhadamente do que é mesófilo, para falar da letra D. As plantas eu falei, D, Dinamarca. As plantas possuem estômatos em apenas uma das faces das folhas. Então tá aqui essa imagem para mostrar que não. Até porque quando é apenas, sempre, nunca, exclusivamente, desconfia. Plantas possuem estômatos em apenas uma das faces das folhas. Então tá aqui, ó. Vou até dar o zoom para a gente conseguir ver, ó. Epiderme de cima, que é a daxial. Tá aqui o estômato. Essa é meio de botânica também. E epiderme de baixo, abaxial, tá aqui o estômato. Tem mais estômato embaixo do que em cima, mas não é só embaixo. Então não é letra D. Agora vamos lá. Quando a gente aprende a fotossíntese, a fase pura da fotossíntese, que fabrica a glicose usando gás carbônicos diretamente tirados do ar, o que a gente aprende? Vem pra cá. Que no ciclo de Calvin, que é o nome da rota metabólica que fabrica açúcares, um composto de 5 carbonos chamado ribulose 1,5-fosfato é integrado, a ele é integrado um gás carbônico que eu vou fazer de verdinho aqui, vou diminuir a espessura da minha caneta, e gera um composto de 6 carbonos automaticamente. 5 do composto inicial, que eu fiz de azul, e um verde do gás carbônico.
Esse composto de 6 carbonos, ele é imediatamente decomposto em 2 compostos de 3 carbonos, que é esse PGAE, que é um 3-fosfoglicerato. Então, por que a fotossíntese se chama de C3? Porque quando o gás carbônico é absorvido, ele entra direto, ele passa a integrar um composto de 3 carbonos. O que não é o caso das plantas C4, que, como vocês já devem ter deduzido, são plantas que quando pegam o gás carbônico, esse gás carbônico vai parar inicialmente num composto com 4 carbonos. Então, vamos lá na letra E. Tá? Aliás, não dá ainda para ir na letra E, porque agora a gente tem que detalhar a via C4. Por que muitas plantas não fazem a fotossíntese normal, que é a C3, e ao invés de absorver gás carbônico e colocá-lo num composto de 3 carbonos, colocam num de 4? Pessoal, é o seguinte, quando a enzima que faz esse negócio, vocês me desculpem, às vezes dá uma gaguejadinha, que esse negócio é chato de explicar, mas vamos lá. A enzima que integra o gás carbônico, que tem carbono verde, ao composto de 5 carbonos iniciais, é a rubisco. Só que a rubisco ela tem um negócio. Ela gosta tanto do gás carbônico como do oxigênio. Em lugares frios, ela gosta mais do gás carbônico e menos do oxigênio. Agora, quando eu estou num lugar quente, ela começa a gostar mais do oxigênio do que do gás carbônico. Sabe aquela pessoa volúvel, nessa circunstância, gosto mais de ti, é isso aí. Então, no calor, ela gosta mais do oxigênio. Então, quando ela se gruda no oxigênio e não no gás carbônico, a rubisco, a enzima que incorpora gás carbônico, a gente fala que rola uma parada chamada fotorrespiração. E essa fotorrespiração faz com que a planta não consiga absorver tantos gás carbônicos do ar, o que a torna menos eficiente. Então, para diminuir essa ineficiência da fotorrespiração, o que acontece com as plantas C4? Quem absorve gás carbônico nas plantas C4, lá dentro da folha, não é a rubisco, é uma enzima chamada PEP-carboxilase. E o que ela faz? Ela pega um composto de 3 carbonos e adiciona o gás carbônico a ele, gerando um composto de 4 carbonos. Nessa região da planta, que é o mesófilo da folha, que é o meio da folha, não vai ter fotossíntese, não vai ter fase escura. Por quê? Porque se a rubisco estivesse aqui, no calorão, ela ia absorver mais oxigênio do que gás carbônico. Então o que acontece? Esse composto de 4 carbonos, que é o oxalacetato, é convertido em um malato e vai para as células do feixe vascular. O que são as células do feixe vascular, professor? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a bainha do feixe, tá em laranja? É a bainha do feixe, que é a nervura, pessoal, que vai fabricar, que vai ter no seu interior xilema e floema. Aqui é que vai acontecer a fotossíntese, e não aqui, onde geralmente acontece a fotossíntese integralmente. Então, nas células da bainha do feixe é que vai acontecer o ciclo de Calvin. Aí esse malato, vamos redesenhar ele de novo? Vamos, né? Aquele que tinha 4 carbonos, 3 que já eram da planta e 1 que é gás carbônico, que era do gás carbônico, quando ele vai ali para as células da bainha do feixe, o que acontece? Ele é decomposto num composto de 3 carbonos, que é piruvato, e em um carbono, que é o gás carbônico. E aí esse gás carbônico entra no ciclo de Calvin, que nas plantas C4 não acontecem ali no parênquima clorofiliano, e sim nas células da bainha do feixe. Por quê? Porque se acontecesse no calorão do lugar onde as plantas C4 vivem, ali no mesófilo da folha, onde é mais quente, a rubisco ia absorver mais oxigênio do que gás carbônico, porque no calor ela gosta mais do oxigênio do que do gás carbônico, e aí isso faria com que diminuísse a absorção de gás carbônico e a fotossíntese seria menos eficiente. Então por isso que a letra A está correta, sim, elas minimizam a fotorrespiração, separar gás carbônico, a fixação inicial do gás carbônico, que foi aqui nas células do mesófilo, do ciclo de Calvin, que vai ser só nas células da bainha da nervura do feixe vascular. C está errada, porque a rubisco é insensível à inibição PRO2, que minimiza a fotorrespiração. Claro que não, ela é super sensível e não inibe oxigênio coisa nenhuma. Ela inclusive absorve mais quando está calor. E a enzima rubisco está presente majoritariamente nas células do mesófilo, na C4 não. Ela está presente majoritariamente nas células da bainha do feixe. São as células ali do mesófilo da C13 que são cheias de rubisco.
Uau, meu Deus do céu. Gente, tentei fazer meu melhor aí para conseguir que vocês tenham pelo menos uma noção da diferença entre C3, que é uma planta que absorve gás carbônico e coloca ele no composto de 3 carbonos, da C4, que é uma planta que absorve gás carbônico e coloca ele no composto de 4 carbonos, que vai ter que ir para um outro lugar da folha para fazer fotossíntese, porque ali dá ruim por causa dessa parada de fotorrespiração. Muito bem, e para fechar, vamos para a questão 75. Tô atrasado aí, não, tô ótimo, tô maravilhoso. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a canetinha da guerra? Com relação às diferentes formas de excreção do nitrogênio, assinale a afirmativa correta. Parece que é de ciclo de nitrogênio, mas vai ser questão de excretas nitrogenadas. Letra A. Diferentes formas de excreção de nitrogênio em animais estão relacionadas ao habitat das espécies. Terrestres é ureia, enquanto aquáticas excretam somente amônia. Olha o somente fazendo tá errado. Então olha só, pessoal. Todo dia a gente quebra proteínas e o resultado disso é a geração de aminoácidos. Quando a gente vai gerar esses aminoácidos, usar esses aminoácidos para gerar energia, o que acontece? Eu tenho que separar a parte ácido da parte amina. E aí, essa parte amina sai como amônia. Só que a amônia é extremamente tóxica. A única maneira dela não fazer mal pra gente é diluir ela numa grande quantidade de água, o que é possível para quem vive na água, mas não para quem vive na terra. Por isso que a regra é: animais terrestres não excretam amônia, porque ele teria que gastar tanta água para diluí-la numa concentração onde que ela não fosse tóxica para ele, que essa água que ele acabaria ficando desidratado, porque na terra não é fácil conseguir água. Tá? Então quem excreta... E é o que está na letra B, né? Vamos ler a letra B porque ela é a resposta. A amônia é altamente tóxica para os animais, pois interfere em processos metabólicos como a respiração celular. Animais que excretam amônia são em sua maioria espécies aquáticas, pois dessa forma ela pode ser dissolvida em grandes volumes de água. Muito bem. Mas vamos continuar aqui com as outras afirmativas. C. A excreção de ureia por espécies terrestres como mamíferos tem como vantagem sua baixa toxicidade e reduzida solubilidade em água. Pessoal, mamíferos e anfíbios vão pegar essa amônia e vão transformá-la em ureia, gastando energia para isso. A ureia ela é menos tóxica do que a amônia. Então tá certo dizer na letra C que ela tem baixa toxicidade, só que ela é muito solúvel em água, então ela sai com o xixi também. Tu perde menos água do que perderia que se excretasse amônia, mas perde uma aguinha. A. Anfíbios e mamíferos. D. Répteis e aves excretam nitrogênio em forma de ácido úrico. É verdade. E para fabricar ácido úrico, turminha, tu gasta cacetada de ATP. Um composto nitrogenado que não é tóxico por ser insolúvel em água. Tanto que a ave réptil excreta ácido úrico misturado com o cocô, uma excreta nitrogenada conhecida por xixicô, xixi junto com o cocô. Qual é a vantagem? Economiza água, porque ele é insolúvel e não tem alta solubilidade, como diz a letra D. As diferentes formas de excreção de nitrogênio são inversamente relacionadas com a demanda energética das espécies. Eu acho que não tem essa relação que ele traz aqui, sabe? É que nem dizer que a batata é amarela porque o melão é laranja. Tipo assim, ambos, não é verdade, mas um não causa o outro. Então, espécies com alta demanda energética, como mamíferos, excretam compostos nitrogenados mais simples, como a ureia. Não, isso vai ter a ver com economia de água. Eu gasto muito dinheiro celular, o ATP, para fabricar um negócio que eu não vou perder água nenhuma, que é ácido úrico. Eu gasto um pouquinho de dinheiro celular para produzir ureia, que vou ter que perder água para mandar embora, eu vou perder pouca. Ou eu gasto muita água, eu não gasto nada de dinheiro celular, excreto amônia, mas o preço é perder muita água. Então, letra A não está correta, turminha, porque os tubarões, apesar de serem aquáticos, excretam ureia. Não, nem todo animal aquático vai excretar ureia. Portanto, essa daí tem que ser letra B. Turminha, muito obrigado para vocês que me acompanharam nessa correção. Espero de coração que tenha ajudado vocês nos estudos e que essa correção da prova da URGS 2023 ajude você a passar no vestibular, sei lá eu de que ano que você vai prestar e está assistindo essa aula, tá bom? Beijão e até mais.